Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você, Tânia? Opa, cada vez melhor. E que dia é hoje, Suzana? O primeiro dia da minha nova vida. E agora o nosso convidado. Por que que hoje é o nosso primeiro dia da nova vida? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida, porque o ontem já foi, não pode ser modificado. O amanhã ainda não chegou, não me pertence. Então eu só tenho o hoje para viver, para ser feliz e para buscar ficar cada vez melhor. Me chamo Yaren, sou coordenadora de grupo de família aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Que prazer estar aqui com esses parceiros maravilhosos, que têm um grande aprendizado para poder estar partilhando com a gente. É meio clichê toda vez eu falar, né? Nossa, que aprendizado, tal, mas eu fico tão feliz e tão honrada de estar aqui que eu não sei nem contar para vocês o tamanho dessa gratidão. Eu vou pedir para vocês que estão tentando adicionar a gente na nossa página do Facebook, ela está com superlotação, então a gente não está conseguindo aceitar algumas pessoas, estamos excluindo fakes, páginas que não existem para a gente poder estar aceitando vocês. Então, sejam bem-vindos sempre às nossas páginas de informação, Facebook e o Instagram. Pode estar curtindo a gente lá, pedindo informação, que lá a gente consegue fazer bastante coisa, né? Mas aqui no Facebook ele limita a gente em algumas coisas. E eu quero pedir para vocês continuarem ajudando a gente nos engajamentos, né? Facebook, Instagram, YouTube, onde ficam salvas as nossas lives. Todas essas páginas você encontra como Amor Exigente Cedro, FEAI. Agora está tudo muito mais fácil. A gente colocou o mesmo nomezinho lá para todo mundo encontrar fácil. E a gente tem um WhatsApp, um grupo, que funciona somente para informações. Então, lá vocês podem entrar somente os administradores, que são os coordenadores daqui da regional, que estão passando para vocês lá todos os dias, as lives do Brasil inteiro, as reuniões do Brasil inteiro. Então, a gente consegue um conteúdo imenso durante o dia todo, para a gente estar conhecendo um pouquinho mais do que é o programa Amor Exigente, para poder salvar mais famílias, como a nossa também foi salva. Não é isso, Tânia? Isso, Yara, isso mesmo. Bom, eu sou Tânia Cunha, falo aqui também de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mais uma voluntária e coordenadora de família. E hoje é uma satisfação imensa receber o Antônio Caprioli, muita satisfação, que tem colaborado muito conosco nas nossas reuniões de quartas-feiras. É sempre um prazer, né, saber que nós estamos dentro de uma família realmente. E hoje o Antônio vai falar para a gente sobre a culpa, que a culpa nós trabalhamos no mês de maio, coincidentemente o mês das mães, né? Não vou dizer mais nada relacionando a mães e culpa, né? Porque nós sabemos que, afinal, todos nós já experimentamos uma situação que sofremos porque a gente se arrepende de alguma coisa que fizemos ou então que deixamos de fazer. A diferença entre cada um de nós está na forma como nós lidamos com este sentimento. Essa forma de lidar normalmente é aprendida e construída ao longo da nossa vida. É muito difícil conseguir enxergar e sair desse ciclo paralisante da culpa. Enxergar novas saídas, às vezes, pode parecer quase que impossível. E o Antônio hoje vai nos esclarecer muitas dessas dúvidas. Não é, Suzana? Boa noite, família Amor Exigente. É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma live. Sou Suzana, coordenadora de grupo de família Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E hoje, junto com o nosso parceiro de ideal, parceiro de coordenação, coordenador de grupo de família, o Antônio Caprioli. Ele gosta de ser chamado assim, não é, Antônio? De voluntário, né? E que voluntariado é esse, né? Que a gente abraçou. Nós 4 aqui, nós somos 4 voluntários que nós abraçamos. E para as pessoas que acham que a gente
só trabalha assim, por exemplo, na hora do grupo de apoio, né? Não é uma verdade. Na verdade, nós temos do amor exigente praticamente todo o nosso dia, porque nós temos sempre disponibilidade em atender as pessoas, para encaminhar elas para as coisas. E assim é o que nós estamos fazendo. E a internet, né, essa pandemia, nos deu essa ferramenta que nos aproximou. Então, nós e o Antônio, né, temos um elo agora muito forte, porque temos uma troca, ele participa dos nossos grupos de família. Se não tivesse isso, a gente ia saber quem era, assim, mas não tinha esse envolvimento, né, de abraçar o Brasil todo e também outros países que estão entrando nas nossas reuniões. Não é, Antônio? Não é isso que você está fazendo? Queria que você se apresentasse. Queria que você se apresentasse, falasse, porque chegou, né? No Amor Exigente. Exatamente isso, Suzana. A tecnologia aproximou mais a gente. Não que a gente não fosse se encontrar, a gente ia se encontrar em algum curso do Amor Exigente, em algum congresso, mas algo mais esporádico, né? Sim. E agora nós temos condições de participar, um da reunião do outro, das reuniões da FEAE, de tudo esse monte de evento online que acontece aí, das lives, e isso está sendo bastante positivo. É um efeito positivo da pandemia, né? Aprendemos a fazer algumas coisas que antes não fazíamos, né? Sim. Bem, como já disseram, eu sou Antônio Caprioli, sou casado com a Lúcia Vieira. Nós dois estamos juntos no Amor Exigente há quase 10 anos. Esse ano nós completamos nosso 10º ano de Amor Exigente. Temos um casal de filhos e moramos aqui em Campinas, no estado de São Paulo. Hoje eu estou coordenador do grupo Cambuí Caco, que é o primeiro grupo de Amor Exigente que foi fundado. Foi fundado lá por Dona Mara, Padre Haroldo, e é uma honra estar nesse grupo hoje. Eu estou também diretor da Federação de Amor Exigente, mas eu gosto muito de frisar que isto são funções, elas são passageiras, elas são temporárias. O que eu sou mesmo, a Suzana já disse, é voluntário de Amor Exigente. Estamos aqui para colaborar, sempre que for preciso, para dar uma palavra de carinho, de conforto. E se não tiver uma palavra de carinho e de conforto, pelo menos oferecer os meus ouvidos para que o outro possa falar. Agradeço muito o convite para estar aqui com vocês hoje, partilhando um pouquinho do que eu entendo sobre esse princípio da culpa. Não sou nenhum palestrante, nenhum profissional, mas eu estou aqui para dividir um pouquinho daquilo que eu aprendi dentro da minha caminhada do Amor Exigente. E, como a Tânia falou, o princípio da culpa está no mês de maio, que é o mês das mães, mas não vão ficando aí muito alvoroçadas, não, porque isso não é um privilégio só de mãe, não, tá bom? Culpa pega e pega feio todo mundo. Pega mesmo. Eu sou filhinha ainda e pega muito, viu? Vou te contar. Eu vou iniciar algumas perguntas que a gente preparou, mas fiquem à vontade para estarem colocando as suas perguntas no bate-papo. A gente vai estar com muito prazer passando para o Antônio, para que seja esclarecido, né? A gente saia daqui um pouco mais leve, sem culpa, né? Pelo menos esse sentimento um pouco mais leve. Antônio, a gente pode como que a gente pode descrever o sentimento de culpa? Você já começa com uma pergunta difícil, hein? É pauleira aqui. Mas vamos lá. Quando, em algum momento das nossas vidas, a gente se depara ou com a dependência química dentro da família, ou, às vezes, nem isso, às vezes até com um familiar que apresenta um comportamento que é uma droga, apesar de não usar nenhuma droga, existem pessoas que têm um comportamento de droga, parece que a coisa não deu muito certo, né? E aí a gente sente que ocorre um terremoto emocional dentro das nossas vidas.
a coisa abala de tal forma que é quase que indescritível o negócio. E nesse momento que a gente vê que o nosso querido se desvirtuou, saiu daquela trajetória que a gente tinha imaginado para ele, vem aquela famosa pergunta: onde foi que eu errei? Se a gente tivesse numa reunião presencial, em algum lugar assim, eu perguntaria: quem já se sentiu culpado? Eu tenho certeza de que eu veria várias mãozinhas levantadas. 2, com certeza, eu veria, seriam as minhas, porque eu levantaria as 2, não uma só. Eu também. Mas aí eu lanço outra pergunta: quem realmente é culpado? Eu tenho certeza que as mãos se abaixariam quase que todas. Porque será que a gente errou mesmo? Será que nós somos culpados? Se a gente for procurar a definição de culpa, ela diz que essa só vai ocorrer quando a gente tiver a intenção deliberada de prejudicar o outro. Ou que a gente faça determinada atitude, determinado ato, mas por ignorância, desconhecimento. Se eu souber o que eu estou fazendo, sim, eu sou culpado. Se eu quiser prejudicar o outro, assim. Então é aí que a gente começa a tirar um pouco esse estigma que fica em volta dessa palavra culpa. Nós tentamos fazer o melhor que a gente podia naquele momento. Por mais que eu tenha falado agora, mas aquilo eu não devia ter feito. Mas naquele momento eu não sabia. Era o melhor que eu tinha. Eu não posso querer comparar o meu eu de hoje com o meu eu de ontem. Mas se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, tá? Mas para ter a experiência, a vivência que eu tenho hoje, eu precisei passar pela inexperiência lá atrás. Faz parte do processo. Então, esse sentimento de culpa, não culpa, um sentimento de culpa que a gente tem, nos traz e nos impõe uma carga pesada sobre nossos ombros, e que eu chamo ela de lixo emocional. Aquele saco enorme que a gente carrega por muito e muito tempo, e ele vai ficando cada vez mais pesado, e a gente não larga dele. Parece que faz parte da gente. E pior que junto com a culpa, aparece um outro punhado de sentimentos, né? A raiva, o ódio, a mágoa, a pena de si mesmo, a vergonha. Eu falei aqui que eu participo do Grupo Cambuí, que é o primeiro grupo de amor exigente. E por que eu comecei a participar lá? Porque era o primeiro grupo? Não, naquela época eu não sabia direito nem o que era amor exigente, quanto mais se tinha primeiro grupo, segundo grupo. Eu acabei indo naquele grupo por vergonha, porque eu tinha um grupo bem mais perto da minha casa. Mas eu falei, o risco de encontrar algum conhecido nesse grupo é muito grande, é melhor ir no mais longe. Talvez eu... Era a vergonha, que vem junto com a culpa também, né? Então, é um pouco difícil descrever esse sentimento. Ele é muito pessoal, ele é individual, ele é de cada um experimenta uma forma de sentir esse sentimento. Mas foi isso que eu praticamente senti. Antônio, a gente vê que as pessoas, como você falou, sentem a culpa, cada uma da a sua maneira, né? Mas aquilo é um sentimento que fica muito dentro da sua cabeça. Você fica ruminando aquilo, a situação, e fica com culpa até do que nem aconteceu ainda, já está sentindo culpa, né? Você acha que uma pessoa que é mais ansioso, assim, que tem mais ansiedade em resolver os problemas rapidamente, sente mais culpa? Eu acredito que sim. Essa ansiedade em resolver o problema do outro,
ela é uma característica bastante típica do codependente. E surge muito daquela necessidade absurda de querer controlar o outro. Às vezes, eu nem controle da minha vida eu tenho, eu vou querer controlar do outro, mas essa codependência nos impele a fazer isso. Não que a codependência seja considerada uma doença, ela não é, mas que ela tem a capacidade de nos deixar adoecidos, ela tem. E junto com o sentimento de culpa, a coisa piora ainda mais. E quanto mais eu tento, e mais eu quero, e mais eu resolvo os problemas do outro, eu acabo diminuindo a autoestima dele. Pois eu estou, muitas vezes, até inconscientemente, transmitindo ao outro a mensagem de que ele não é capaz, de que ele não tem capacidade de enfrentar os seus problemas, as suas angústias. Eu tiro dele essa oportunidade. E vivendo, e a gente, quando está sempre ansioso pelo outro, a gente vive criando expectativas. E expectativa é péssimo, porque ela é um grande desejo, é uma ânsia de que tudo aconteça da forma que eu quero. Eu digo que é a esperança afinal depositada no outro. Eu sei o que é melhor, né? Então tem que acontecer do jeito que eu quero, né, Antônio? Que eu quero. É a esperança sempre depositada no outro. O outro tem que fazer da forma que eu acho certa. O outro tem que falar aquilo que eu acho que tenha que ser dito. Mas, peraí, o outro tem a vida dele. Agora, e se por acaso a expectativa se concretiza? Nossa, que bom, não? Mas como eu criei um castelo tão grande, eu não dou valor para essa concretização. Isso, para mim, não passou de uma obrigação do outro. E quando a expectativa não se concretiza? Não acontece do jeito que eu quero. Eu me frustro. E eu acabo por interiorizar que aquilo não aconteceu por culpa minha, aumentando ainda mais o meu lixo emocional. É um lixo emocional mesmo, né? A culpa. Estão até comentando aqui nos comentários que realmente é um lixo que é difícil da gente jogar fora, esse lixo. Muito. Nossa, mas quando você consegue trabalhar e jogar esse lixo fora, é um alívio, é um peso que sai para a gente começar a fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa diferente, porque até que você carrega esse lixo nas costas, né? Na sua vida, você Por não isso consegue que esse fazer nada. princípio é um princípio libertador, né? Com certeza. Ele já fala tudo, né? Libertador. Ô, Antônio, Oi. e o sentimento de culpa não pode ser positivo se eu puder fazer uma reflexão e uma reparação? Eu acho que é exatamente isso que esse princípio se propõe, né? A gente refletir sobre esse sentimento, sobre todo esse turbilhão de coisas que está dentro da gente, para a gente tirar algo positivo disso. Mesmo quando a gente até se isente um pouco da culpa, ainda assim ela continua perseguindo. E a gente acaba tendo que encontrar um culpado para essa situação que a gente está passando. Então, quando a gente fica nesse negócio aí, eu não tenho muita culpa, mas eu fico procurando um culpado, a gente acaba entrando no famoso jogo da culpa. Aquele jogo que tem 3 posições ou 3 papéis. E eu já entrei nesse jogo, já exerci todos esses papéis. Um dos papéis que a gente precisa analisar e refletir é o papel do acusador, o perseguidor. É aquele que atribui a culpa ao outro. Eu, quantas vezes atribuí a culpa ao adicto, porque ele não ouviu os meus conselhos, as minhas orientações.
não contente ainda, atribuía a culpa às más companhias. Mas será que eram as más companhias? Depois eu chegava, mas a culpa é do traficante que fica oferecendo essas porcariadas aí pelas esquinas da vida. Mas a polícia também tem culpa, que não faz nada, não pega o traficante. E o governo que não faz nada com tudo isso. Enfim, o acusador sempre precisa encontrar um culpado. E você sabe que isso já é uma história bastante antiga, né? Existem dois personagens que todos acredito que devam conhecer. Chamavam-se Adão e Eva. E lá onde eles viviam, tinha uma determinada regra e eles descumpriram aquela regra. E certo dia Deus veio e questionou Adão sobre o não cumprimento daquela regra. Qual foi a primeira atitude do Adão? Apontar o dedo. Foi a Eva, foi a mulher que me ofereceu. Deus virando para a mulher. E por que você fez isso? Ela, a mesma reação, apontou para a serpente. Foi a serpente que me convenceu. Então, é muito cômodo jogar a culpa no outro. Simplifica tudo. Para que eu vou mudar se eu não tenho culpa de nada? Se eu já joguei tudo nas costas do outro? Aí vem o outro papel, aquele papel de libertador. Aquele que fala, isso é uma fase, isso passa. É só uma coisinha, minimiza a coisa. A gente procura aí uma ajuda profissional, procura um psicólogo, tudo se resolve. Esse sujeito é o bonzinho, aquele que minimiza tudo, que está sempre pondo panos quentes na situação. E o terceiro papel, o papel de vítima. Por que essa situação está acontecendo comigo? Por que aqui? Aí a gente entra no papel de coitadinho. Papel bastante cômodo, por sinal, né? Seu coitado. Olha aquele sujeito, que coitado. Olha o fardo que ele carrega. Esse é o perverso jogo da culpa. É ele que nos paralisa cada vez mais e nos impede de enxergar a real situação, porque a gente fica girando nesses três personagens e não sai disso, fica num círculo vicioso. A culpa, a definição de culpa no Amor Exigente diz que ela imobiliza, né? Sim. E realmente, ela nos imobiliza porque ela deixa a gente preso ao passado. A gente fica preso naquele se. E se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse sido tão rígido? E se eu não tivesse sido tão permissivo? Isso tudo é passado, não pode ser modificado. Quem é que dirige olhando somente para o espelho retrovisor? Vai causar um acidente, ficar olhando só para trás. Mas assim como dirigir, a gente precisa, sim, dar lá uma olhadinha no retrovisor, sim. Mas é para ver o que a gente pode fazer diferente daqui para frente. E ver também o que foi feito de positivo, porque fizemos, sim, muita coisa positiva. E que precisa ser mantido. Ficamos imobilizados também por causa da ansiedade, que é o medo de sentir culpa pelo futuro. Aquilo que nem aconteceu, nem sabemos se vai acontecer. E se eu não der dinheiro para ele? E ele for aprontar alguma coisa na rua? E se eu endurecer demais, ele for embora de casa? Só tentando para saber. Eu acredito que essa seja uma reflexão boa que a gente pode fazer sobre a culpa. E a reparação que a gente pode fazer tem com uma mudança de comportamento nosso, com uma tomada de novas atitudes, olhar no retrovisor, ver aquilo que não deu certo, o que eu posso fazer diferente? Porque enquanto ficar circulando nesse joguinho da culpa,
eu vou estar sendo apenas um figurante na minha história e na história da minha vida. E nós temos que ser os protagonistas da nossa história. Afinal, nós estamos falando das nossas vidas, da minha, da sua. Seja o protagonista da sua história. Nunca se esqueça de que você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas comece a partir de hoje a protagonizar um novo presente e um novo futuro. Antônio, mas para mim, olha, você já resolveu o problema da culpa, você já achou o culpado. Adão e Eva, raízes culturais. Pronto, já lavei minhas mãos, agora já tenho um culpado perfeito, não é verdade? Ensinaram tudo pra gente. Descobriu aí a fórmula mágica, Adão e Eva, não é, Yara? Essa foi boa. A Tânia estava só precisando disso. Yara, já achou o culpado perfeito. Diga, Su. Tem algumas perguntas aí, você quer fazer algumas perguntas? Tem, que tá aqui, por favor. Aqui a primeira pergunta que a gente teve está falando sobre o desprendimento emocional, da Edneia. Como fazer para ter o desprendimento emocional? Como chegar a isso? A gente fez uma live dedicada ao desligamento emocional na semana passada com a Tânia, mas se você puder dar uma pincelada para nós, Antônio, a gente fica muito grato. A Tânia é uma especialista nessa área, né? Isso. Esse desligamento emocional, que não é abandono, não é deixar de se importar, mas é não se deixar influenciar pela atitude do outro. Dona Mara diz muito isso. Não deixe na mão do outro a responsabilidade pela sua felicidade ou infelicidade. Eu tenho que aprender a não me deixar influenciar pela atitude do outro. Isso é fácil? Não, não é fácil. Eu faço isso, eu tento. Não é toda hora que a gente consegue. Muitas vezes as coisas vêm e nos afetam. Somos humanos, somos gente. O que nós não podemos é ser esponja, querer absorver tudo do outro. Mas a gente pode, sim, botar aí um certo limite, um certo distanciamento que seja seguro para nós. Para poder se desligar emocionalmente, a gente começa pela culpa, né? Trabalhando a culpa também, né? Porque... Desculpa, Tânia, pode falar. Pode falar. Não, só te atropelei só um pouquinho. Na live passada eu falei o nome dela errado, agora eu vou tentar falar certo. Marlete. Acho que é Marlete. A culpa nos torna também insanos? Fazer as mesmas coisas e querendo resultados diferentes? Eu acredito que sim, porque até você se desprender da culpa, né? Te leva a cada lugar. Isso de tentar repetir os mesmos padrões é um comportamento bastante comum. A gente faz isso. Vamos tentar mais uma vez? Apesar de já ter tentado outras 500 anteriores e não ter conseguido nada com isso. Por isso que a gente tem o princípio depois do comportamento, da mudança de comportamento, da tomada de atitude. É para a gente analisar aquilo que eu falei, dar uma olhadinha para o passado, olhar aquilo que não dá certo e fazer diferente. Enquanto a gente não fizer diferente, a coisa não muda. Nada muda se eu não mudar. Certeza. As lindas frases do amor exigente que funcionam o tempo todo, né? Sim, que tem que estar sempre tem que botar isso na parte da geladeira, no espelho do banheiro. Tem que estar sempre lembrando disso. Se não fizer nada diferente, nada vai mudar, né? É tão simples e é tão difícil. Então, tentar sempre justificar as atitudes seria o medo de ser julgado por ser culpado de algo? Que a gente adora justificar, né? Principalmente as coisas que acontecem. Boa nisso. Quem está sempre justificando as atitudes é aquele que se coloca na posição de vítima lá no jogo da culpa. É o coitadinho. Os adictos são especialistas em desempenhar esse papel.
quando eles se dizem vítimas dos pais que se separaram, dos pais que vivem brigando, vítimas de pais que trabalham demais, vítimas de pais que são permissivos demais, vítimas de pais que são autoritários demais. Enfim, são vítimas da vida, que fez deles o filho mais velho, ou o filho caçula, ou o filho do meio, ou o filho adotado, sempre arrumando uma justificativa. E isso é ficar dentro desse jogo da culpa, nessa posição de vítima. Quando a gente está sempre arrumando uma justificativa, a gente fica prisioneiro desse sentimento e sempre se sentindo culpado. Ou então, sempre culpando o outro. Ou pior, sempre abraçando as culpas que o outro nos tenta impor. E a gente fica buscando só maneiras de arranjarmos desculpas para aquilo que está dando errado. E quando a gente fica só buscando desculpa, a gente não tem tempo para buscar outra coisa. E a gente fica parado, imobilizado. Então, faça sempre aquilo que você acredita que seja correto, sem medo de ser julgado. Pois é, quem foi que elegeu o outro juiz para me julgar? Vamos fazer aquilo que nossa consciência manda, aquilo que nossa experiência manda. Vamos tentar, vamos em frente, sem medo, esquece o julgamento do outro. O bom do amor exigente é que você chega num grupo carregado de culpas, de medos, de um monte de coisa, e não é julgado. Porque você vai encontrar pessoas iguais a você, que passaram, que estão passando pelo mesmo problema. E não existe esse julgamento, não tem juiz aqui dentro. Ninguém é mais do que ninguém. Aprendemos uns com os outros. Quando eu cheguei no Amor Exigente, aí eu sempre falando da minha parte, da minha vida, né? Quando eu cheguei no Amor Exigente, eu sempre tinha pessoas que falavam para mim, nossa, coitadinha, você aguenta tudo sozinha. Nossa, que bonito que você fez pelo seu marido. Mas hoje em dia eu gosto de dizer que mais vezes ele salvou a minha vida por mostrar esse programa, por me tirar daquele vitimismo, de gostar que pessoas passassem a mão na minha cabeça do que eu ajudei mesmo, porque ele saiu daquilo quando ele teve vontade, né? Ele saiu da drogadição quando ele quis. Quando eu estava fazendo por ele, eu ficava para baixo, a minha autoestima não funcionava, porque tudo era frustração. E eu demorei até entender esse processo. Hoje em dia ele fala que quando eu tô, até conto bastante isso, que quando eu tô muito mal, assim, que eu começo a me vitimizar, começo a ficar bem para baixo, ele fala, vai pro grupo. Por que você não tá indo pro grupo? Mas, tipo, eu tô aqui com as meninas quase todo dia, né? Tô no grupo, tô entrando em reuniões, tô participando, tem as lives e tudo, mas mesmo assim, a gente, como codependente, a gente volta, né? Quer voltar lá para aquele casulinho que todo mundo vinha, passava a mão para ver se já estava pronto para poder desabrochar e tal. Eu gosto muito de contar sobre as minhas experiências, porque eu consigo me observar, né? E eu me observando assim, eu vejo tanto que eu já evoluí. Hoje a pessoa chega, a maioria das vezes chega para mim e fala assim, nossa, coitada, você fez tudo sozinha. Nossa, mas me dá um nervoso já de ver que a pessoa acha que nossa, ela conseguiu sozinha. Não tem mais essa culpa, não. Não, e é o grupo que nos fortalece. Ele tem toda a razão. Vai para o grupo. Se você não está bem, você precisa do grupo. Agora, se você está bem, o grupo precisa de você. Uhum. Com certeza. E hoje mesmo eu já ouvi um elogio a respeito das lives do posicionamento da Yaren, né? Que ela conta da experiência dela, e isso tem essa empatia com as pessoas que nos ouvem, porque todos nós aqui, mesmo sendo coordenadores de grupo, a gente dá as escorregadas, né? A gente passa por todas essas emoções e que nos trouxeram ao grupo. Aí, graças ao programa, você tem aonde se segurar, né, Antônio? Tem onde se segurar, tem bastante, com quem... a gente dá as derrapadas. E no grupo a gente dá as mãos e continua seguindo em frente, não é? E é bem por aí.
não tem nada que nos difere. Um grupo de amor exigente é um grupo perfeitamente horizontal. Não tem ninguém mais do que ninguém. A única diferença é o horário que alguns chegaram. Uns chegaram mais cedo, outros mais tarde. Mas todos aqui buscando alguma coisa melhor. E aqui a gente encontra. Com certeza. Os coordenadores, né, muitas vezes faz grupos, né? Nós já tivemos aqui para os próprios coordenadores, porque às vezes você, coordenando o grupo, você não partilha nem nada, mas às vezes a gente precisa. Então, a gente pode fazer também os pequenos grupos, né? Às vezes entra eu, a Tânia, a Yaren, a gente troca assim uma experiência da nossa vida particular, mas com a direção, a dinâmica do amor exigente. Isso é muito interessante. E eu sempre escutei assim, grupo de apoio, ele funciona. Sabe, gente, até Jesus teve um grupo de apoio, que eram os apóstolos. Ele é o grupo de apoio dele, né? Então, assim, que riqueza que é esses grupos. Eu me sinto, assim, privilegiada de participar. Às vezes a gente fala assim, puxa, aconteceu algumas coisas assim, eu achei o amor exigente. E que coisa boa foi. Há 25 anos só, Antônio, que eu estou aqui. Já vou fazer bodas de prata esse mês. Isso é a outra frase célebre do amor exigente, né? Sozinhos estamos perdidos, em comunidade encontramos a nossa força. Sim. Com certeza, né? E Antônio, voltando a falar da culpa, né? Eu também, foi um princípio que me trouxe ao amor exigente, foi o sentimento da culpa. E ele é um sentimento muito negativo, né? A gente fica ruminando aquilo, como eu já falei, fica ruminando, pensando nisso o dia inteiro, uma coisa, por que que eu não fiz, por que que eu fiz, é uma autopunição, né? A gente fica se autopunindo, e isso prejudica a nossa vida, e prejudica muito a nossa autoestima, né? A Yaren acabou de falar aí sobre a autoestima, que quando ela se vitimizava, né, as pessoas passavam a mão na cabeça. Então, você começa a acreditar que você realmente é aquela vítima e que você não tem valor. Eu queria que você comentasse isso para a gente. Com certeza, isso prejudica a nossa autoestima demais, demais, demais. Isso acaba gerando remorso, autocensura, autopunição, ressentimento. Ressentir, sentir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e fica remoendo esse negócio dentro da gente, e parece que nunca sai, aquele saco de lixo emocional nas costas. Quando eu falo sobre esse ressentimento, ficar ruminando esse sentimento, eu lembro de uma historinha de 2 monges. Conta-se que havia um mosteiro, e, como a gente sabe, né, nos mosteiros dos monges, eles têm determinadas regras. E uma das regras desse mosteiro em que eles viviam dizia que eles não poderiam tocar em mulheres. Tudo bem, isso era uma regra deles. Em certa ocasião, o monge mais velho precisou fazer uma viagem a um outro mosteiro bem distante para fazer alguma atividade lá. E ele levou consigo para essa viagem um monge mais novo. Muito bem. Saíram os dois caminhando, iam a pé, e andaram um determinado tempo ali, passaram próximos de um lago. E quando olharam dentro do lago, uma mulher se afogando. O monge mais novo falou assim para o mais velho: nós não podemos tocar em mulheres. O mais velho falou: realmente, é verdade. E se atirou na água e foi lá e salvou a mulher. Trouxe ela para a margem, atendeu, certificou-se de que ela estava bem, que estava tudo bem, maravilha, não tinha acontecido mais nada de grave. Seguiram viagem. Caminharam, em profundo silêncio. O monge mais novo virou para o mais velho e falou: nós não podemos tocar em mulher.
mais velho disse: é verdade. E continuaram caminhando em silêncio. Caminharam mais um tantão. O monge mais novo: nós não podemos tocar em mulheres. O monge mais velho: isso é verdade, é a nossa regra. E continuaram a caminhar. Estavam quase chegando no destino. O monge mais novo: nós não podemos tocar em mulheres. O mais velho disse para ele assim: isso é uma verdade. Mas eu deixei a mulher lá na beira do lago. E você está carregando ela até agora. É isso que é ruminar o passado, o sentimento de culpa. Aquilo já foi, já aconteceu. Para de ruminar esse passado. Se você evita uma depressão, uma síndrome do pânico, ou coisa até pior. Como certa vez disse Dona Mara, que se a gente atribuísse às pessoas boas uma determinada cor e às pessoas más uma outra cor, de que cor você seria? Com certeza você seria listradinho. Porque ninguém é totalmente bom. Mas ninguém é totalmente mau. Dê uma olhadinha para trás. Veja aquilo que você fez de bom. Para de dar ênfase tanta ao negativo e valorize o positivo, buscando sempre resgatar a autoestima. Afinal, nós estamos dentro de um programa de qualidade de vida. Amor Exigente é um programa de qualidade de vida. É para resgatar a nossa autoestima. Ô, Antônio, Sim. afinal, existe uma maneira de lidar com a culpa ou eliminar a culpa que sentimos? É complicado a gente lidar com ela, mas existe sim. Quando eu falei lá atrás, no jogo da culpa, lá, por que isso está acontecendo comigo? Eu preciso mudar a pergunta. Eu tenho que mudar. Para que isso está acontecendo comigo? Enquanto eu ficar no porquê, eu estou olhando para trás, eu estou olhando para o passado, eu estou querendo alguma resposta. Quando eu mudo para o para quê, eu estou indo para frente. O que eu posso fazer com isso? Isso está acontecendo comigo por algum motivo. Que motivo é esse? E a ferramenta que o Amor Exigente dá para a gente sair dessa passividade é a gente substituir a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade dentro disso tudo? É isso que liberta, que movimenta, que causa um resultado positivo. É isso que mexe no nosso comportamento. Então, a gente precisa reconhecer, sim, se nós tivermos alguma parcela de responsabilidade e nos livrar desse sentimento ruim. Mas a gente precisa assumir, detalhe, preste bem atenção, assumir somente a nossa parcela de responsabilidade. Não vai querer assumir a do outro. Não vai querer carregar, além de carregar o seu fardo, o seu lixo emocional, não vai carregar a responsabilidade do outro nas suas costas. Já tem peso demais. E precisamos acreditar na nossa capacidade de mudar. Aí a gente vai conseguir buscar com serenidade os caminhos para a solução dos nossos problemas e da nossa família. E libertar de vez desse jogo da culpa. Como eu já falei, esse é um princípio libertador. Ele está até no nosso hino. Romper nossas amarras e grilhões, banir tudo que nos faz prisioneiros. Ficar prisioneiro dessa culpa, para. Então, como protagonista da sua vida, jogue fora esse lixo emocional. Mas não vá correr atrás do caminhão do lixeiro, tá? E voltar a ser apenas um figurante na sua vida. Acredite em você, eu acredito. Isso aí mexe muito com a estima, né? Muitas que a gente já viu e que a gente sabe que acontece, né? Que é o se sentir culpada, às vezes, de estar bem.
às vezes, você se sente culpada de estar bem porque o outro não está bem. Assim, um exemplo que eu queria dizer é que eu aprendi isso há muitos anos atrás e foi em grupo de apoio, que às vezes a grande dificuldade da família, um exemplo, um marido alcoolista, né, frequenta um grupo de AA, ele vai sair, ele sai, né, ele se recupera assim, está sóbrio, e a esposa, às vezes, atrapalha essa recuperação, porque aí ela passa a não ser mais vítima. E fala assim, nossa, ela não é mais aquela coitadinha, porque às vezes a pessoa gosta de escutar, fala assim, nossa, ela aguenta tudo isso, hein? E não é só com esposa, isso é no geral, né? Isso daí a gente tem que trabalhar, porque essa autopiedade, que a gente sente da gente, isso não é uma coisa boa. E ficar se reparando o tempo todo também, né, Su? Fica se Fica reparando. toda hora, vou pedir desculpa, é para um, é para outro, e pedir desculpa em excesso também é gerar sentimento de culpa, né? Então, é isso aí, a gente tem essa Você dificuldade. ficando, vivendo a vida do outro, só em função do outro, tudo em função do outro, a hora que o outro está bem, você não sabe mais o que fazer, porque você não teve vida. Realmente. Você está vivendo a do outro. E aí? Acabou, como a Suzana disse, acabou o seu papel de vítima. Você não tem mais papel para exercer. Você estava sendo o figurante da sua história e não o protagonista. Aqui dentro, eu aprendi a dizer, eu estou bem, apesar de ter um problema. Eu não posso esperar estar sem problema nenhum para estar bem. Eu duvido que alguém não esteja sempre num mar de rosas. Não faz parte da nossa vida, né? E a gente tem que buscar realmente ficar bem, buscar esse desligamento emocional do outro, não viver em função do outro, porque senão depois a gente perde a vida, a gente não consegue fazer algo, a gente fica eternamente no papel de vítima do coitadinho e não sai disso. Ô, Antônio, mas a gente fala, né, que a gente tem que deixar a culpa de lado e assumir as responsabilidades. Mas como que um codependente consegue reconhecer quais são as suas responsabilidades? Porque ele, como você falou, o codependente, ele quer assumir a vida do outro, né? Então, ele tem que primeiro reconhecer quais são as suas responsabilidades, correto? Eu acho que é muito difícil reconhecer isso sozinho. Alguém tem que me sinalizar. Alguém tem que pontuar para nós. E a gente consegue essa sinalização, eu pelo menos conseguia dentro de um grupo, em que as pessoas iam me pontuando, iam me mostrando, e isso é assim, isso é assado, porque a gente fica tão focado na coisa que não enxerga, não consegue, acha que aquilo é o normal de acontecer. E eu digo, não é normal, de forma nenhuma. Mas nós, na nossa insanidade, achamos que tem que ser desse jeito. Então, é preciso alguém nos pontuar, seja um profissional, que a gente vá buscar ajuda, mas eu falo do grupo porque o grupo está aí, acessível a todo mundo, está fácil, está na mão, e ali vão nos pontuando esse tipo de coisa. Falar aquilo que você fez, olha, não é assim, não é assim. E a gente vai aos poucos. Também você não vai jogar esse negócio de uma hora para outra fora, você tem que fazer aquela reflexão e caminhando um pouco e entendendo bem o que é isso, para depois você conseguir se livrar desse sentimento. Tá certo que de vez em quando é que nem um fantasminha, né? De vez em quando ele vem aí dar umas rondadas em volta, assim, mas aprendendo e sabendo, a gente dá um jeito de escapar disso daí, de mudar. É o buscar ficar cada vez melhor, né? Que a gente fala em todo início de reunião. Não é simples repetição, não.
É para a gente interiorizar isso. Eu preciso estar cada vez melhor. E sabe que eu tive problema com esse ficar cada vez... Problema não. Teve uma determinada época que eu não estava muito bem. Estava passando por série de problemas em casa, no trabalho, não estava bem, enfim. Estava tratando de uma depressão. E eu ia para o grupo e faziam a bendita pergunta, todo início de grupo: como vai você? Estava me incomodando eu falar cada vez melhor, mas eu falava: não estou cada vez melhor, como é que eu tenho que ficar repetindo isso? E ia ter um curso lá no Soltanier do Amor Exigente. E eu sabia que a dona Mari ia estar lá. Eu falei: assim que eles abrirem para a gente se inscrever para conversar com a dona Mari, eu vou falar com ela sobre isso. Eu quero falar desse meu sentimento. Tá bom. A primeira fala do dia foi da dona Mari. E ela começou a falar, e num determinado momento ela falou: e você, quando você não estiver se sentindo bem e não conseguir dizer cada vez melhor, diga: eu estou tentando ficar cada vez melhor. Ela leu o que eu estava pensando. Leu sua mente. Leu. Eu falei: bom, já não preciso mais botar meu nome lá, não preciso mais falar com ela, ela já respondeu o que eu queria, tá bom, tá resolvido tudo. Mas você sabe que eu tive a primeira live com a dona Mara, eu não conseguia nem respirar de nervoso, né? E a gente entrando com ela aqui, eu falei assim: dona Mara, me perdoa por qualquer coisa que eu fizer aqui, mas eu tô muito nervosa. Ela falou assim: desde quando o filho fica nervoso com mãe? Aquilo me deu um afago, me deu um carinho tão grande. Aí ela falou mais algumas coisas que me tocaram muito, assim, né? Antes da gente entrar. E eu entrei tão leve. Dona Mara sempre sabe na hora de entrar, né? Às vezes a gente não precisa nem perguntar. Ela pontua as coisas ali. Incrível. Nossa. Verdade. Ela bota o dedo onde tem que colocar. Desse jeito. Antônio, a Lidiana aqui, ela fala assim: se tivermos aceitação, penso que fica mais leve. Eu também acredito que sim. Fica mais leve algumas coisas, porque a gente, é que nem o Antônio falou assim: por quê? Por quê? Por que isso comigo? Ou não, para quê? O que eu posso mudar? Você acha também que a aceitação te alivia? Eu acredito piamente, a aceitação é a chave de tudo. Tanto que o maior programa de recuperação para dependentes são os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos. E Sim. O primeiro passo fala justamente de aceitação. Sim. Admitir que você tem um problema. Aceitar aquilo. Não é abaixar a cabeça, não. É admitir. Existe o problema, não é você ir lá, então é aceito do jeito que está, dessa forma, essa bagunça toda. Não, não. Não é passividade. É colocar, não, eu não estou negando. A aceitação, contrário de negação. Enquanto eu nego que tem um problema, é difícil. Eu aceito, tem um problema, está dentro da minha casa, está comigo, aí sim, eu aceito isso. Isso é o primeiro passo para a gente conseguir a buscar qualquer tipo de mudança. Eu aceito que a situação não está boa, eu aceito que isso não deve ser dessa forma, mas não é aceitar e ficar passivamente ali quietinho, sentado no sofá. O que eu posso fazer agora, que eu aceito que existe esse problema, o que eu posso mudar? Antônio, a Ana Paula Batista escreveu aqui: quando a gente fica no e se eu tivesse enxergado isso, se eu soubesse aquilo, se eu não tivesse sido assim ou assado? Eu acho que isso aí é o fantasminha, né, que você comentou. É aquele fantasminha que fica na cabeça, e isso é o que todos nós sentimos, né? Então, isso aí poderia ser até a descrição do que é a culpa. São esses pensamentos. E eu acredito que a culpa seja mais um pensamento que provoca o sentimento, esse e se aquilo, e se assado. Então, esses pensamentos que, por muitas vezes, não são reais, que provocam esse sentimento. Você não acredita nisso? Esse pensamento recorrente, ele é que nem aquelas moscas teimosas que fica rodando ali a comida. Você vai lá, espanta, mas não adianta, ela está de novo ali em seguida.
esse si fica rodando aqui em volta da gente. E quando a gente começa a perceber que isso está voltando de novo, busque alguma coisa para fazer. Mude o foco. Faça uma oração. Vá olhar uma paisagem. Olha para o céu. Não precisa, agora na pandemia, que não pode sair muito, pelo menos abre uma janela, olha para fora, olha para cima. Faz uma oração, dentro da sua espiritualidade, qual seja, ou ou medita, ou então faça um exercício de respiração. Respirar é a coisa mais natural, nós fazemos isso, é um ato involuntário nosso. Mas faça uma respiração voluntária, pare e pense. Vou respirar 1, 2, mais profundo, menos. Tente mudar o foco, espantar esse fantasma aí. Se a gente deixar, ele vem e vem mesmo, e a gente fica com isso rondando e atormentando a nossa mente. E nisso a gente entra na diferença entre culpa e remorso, né? Acho que você pode dedilhar um pouquinho isso para nós. O remorso, ele fica. É essa coisa que fica constantemente nos atormentando. A gente precisa buscar outras atividades para fazer, outras coisas para sair disso. Eu acho que quando a gente fica muito preso a esse tipo de sentimento, é extremamente negativo. Para mim, uma coisa que me ajudou, me ajuda até hoje, foi eu ter dito sim ao meu voluntariado. Não é nada mais do que uma forma de espiritualidade. É uma forma de sair de mim e ir na direção ao outro. Não é esperar eu resolver todos os meus problemas para eu ir em direção ao outro. Eu ir com meus problemas em direção ao outro, sim. Vamos lá. Mas você não resolveu o seu problema? Não, não resolvi ainda. Mas o que eu já passei pode ajudar o outro. O meu ouvido pode servir para o outro descarregar um pouco a sua angústia, mesmo que eu não diga nada. Só de estar ali do lado, só de estar perto. O grupo presencial faz uma falta, sim. A presença, a proximidade, isso faz uma grande diferença. Olhar olho no olho, ali pertinho. Sou muito de abraço, sabe, Antônio? Eu gosto de abraçar, eu gosto de pegar na mão. E aí, agora eu ando meio sofrida com isso. Eu falo para as meninas, ai, que vontade de ir dar um abraço em vocês. Dar um aperto, né? Mas, Antônio, você falou isso do voluntariado, né? Que nos salva. Eu me lembro muito de um coordenador, assim que eu cheguei, e ele disse, eu vim para o Amores, a gente fez aquela depoimento dele, né? Por causa do meu filho e tal, e eu vou falar para vocês. Ele continua usando, eu até levei um susto, né? Porque eu era nova no Amor Exigente. Ele continua no problema dele, ele não saiu ainda, mas o Amor Exigente me ensinou a ser feliz apesar de. E eu nunca me esqueci disso, porque, como você disse, todos nós temos os nossos problemas, esse ou aquele, mas nós buscamos, então, a nossa paz interior. E como eu te falei, eu cheguei no Amor Exigente com muita culpa, e eu fui trabalhando essa culpa, e é engraçado que eu fui sozinha, e aí todas as quartas-feiras, a hora que eu saía, nosso grupo também presencial era as quartas-feiras, e eu falava para o meu marido, eu estou indo, né? Ele disse, mas aonde você vai mesmo? Mas o que você está fazendo lá mesmo? E eu me perguntava assim, poxa, eu não estou mudando nada, né? Não estou trabalhando a minha mudança, e ninguém está notando essa mudança, e realmente, exteriormente, eu não tinha nenhuma mudança. A minha mudança foi interior, foi esse bálsamo para esse sentimento de culpa, que era o que mais me atormentava, né? Então, acalmar esse sentimento, começar a dar paulada nesse fantasminha do e se, né? Esse pensamento que nos atormenta e que só seu, né? Só você que conhece, o outro que convive com você não sabe o que você está sentindo.
Então, quando você consegue dar umas porradas nesse fantasminha, é bom demais, né, É Antônio? muito bom, é muito bom. E você falou da mudança interior. A mudança exterior, normalmente é um pouco mais fácil de ver. Mas a mudança real é a mudança interior. Ela tem que começar lá de dentro. Tem que vir lá do fundo. Porque o exterior ainda dá até para fingir um pouquinho, né? Mas a interior não, ela está ali. Nossa Porque a nos Suzana ainda acusa. comentou muito sobre essa da punição, que muitas vezes o sentimento de culpa não deixa você usufruir das coisas, né? Nós tivemos uma mãe no grupo que dizia: qual vai ser sua meta? Qual vai ser sua meta? E ela não sabia definir uma meta, e ela disse: vai tomar um sorvete. Quanto tempo faz você não toma um sorvete? Mas eu não me sinto bem de tomar um sorvete porque o meu filho não pode fazer isso. Então, quer dizer, é essa autopunição de você não conseguir viver os seus momentos, né? De gratidão à vida. Esse aplacamento, então, dessa dor, da culpa, que nos paralisa, né? Que eu acredito que seja uma das melhores recompensas, né? De trabalhar esse princípio do amor exigente. E é bem aí onde entram as metas que a gente coloca nos nossos grupos de partilha. Aquela pessoa que chega e você coloca uma meta para você, ela não sabe nem o que é isso. Algo que você deixou de fazer, algo que você gosta de fazer e não está fazendo mais. É isso. É voltar a viver, a fazer aquelas coisas que você gostava e parou em função do outro. Mas e o outro não está bem? Não interessa que ele não esteja bem. Esteja você bem primeiro. Até para o outro ver que você está mudando. Verdade. Porque enquanto você estiver ali rodando em volta do outro, ali não vai também fazer muito esforço para mudar, não. Sim. Eu vou dar a notícia ruim, mas primeiro eu quero agradecer. Nós estamos chegando ao final da nossa live já. Eu quero agradecer aos meus parceiros. Eu acho que esse princípio culpa, ele foi o que mais me prendeu na programação do Amor Exigente, né? Eu vinha e rebatia com a programação e não era para mim, e era para mim tudo aquilo lá. Então, eu acho que essa live, para mim, ela também foi muito esclarecedora. A forma com que você colocou para nós, Antônio, também foi muito prática, foi muito simples, né? Eu acho que dá para eu mudar mais um pouquinho algumas coisas na minha vida também, com a partilha de vocês aqui hoje. Então, só gratidão pela noite de hoje. Obrigada, meus parceiros. Obrigada, Antônio. Bom estar aqui com você. E estamos abertos aí. Se tiver algum outro tema. Eu que agradeço pelo convite, uma gratidão imensa por ter sido convidado para vir falar aqui com vocês, gratidão pela confiança, gratidão a todos que estiveram aqui me ouvindo, e eu espero, sinceramente, que quem esteve aqui participando conosco saia daqui hoje pelo menos um pouquinho melhor do que quando entrou. Quero deixar um grande abraço a todos e que a Divina Majestade abençoe a todos nós. Amém. 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 Gratidão, Antônio. Muito bom. Muito bom estar com você. Boa noite a todos. Eu quero pedir permissão para encerrar com a oração da serenidade. Ótimo. Muito bom. Antes de fazer a oração, eu quero que respirem bem profundamente uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu seguro minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria. Muito obrigada. bom, gente. Ai.